E agora vamos falar sobre esgotamento profissional, mais conhecido como síndrome de burnout. É isso? Burnout. E quem vai falar sobre esta síndrome é o psicólogo, nosso parceiro aqui já do Jornal da Cultura, o Wagner Costa. E ele vai falar tudo sobre essa síndrome. Tudo? Tudo que você possa falar hoje. Exatamente. Tudo que der tempo. Tudo que der tempo. Muita coisa, mas nós poderíamos começar dizendo que a síndrome de burnout é uma síndrome de esgotamento profissional. Geralmente as pessoas, elas estão esgotadas, mas elas não percebem isso, porque o nosso mundo hoje é sempre aquela ideia, trabalhe, trabalhe, trabalhe que você vai ficar rico. E isso não é verdade. Então o que ocorre? Hoje o ambiente profissional, na maioria das vezes, é um ambiente estressado, estressante, e os empresários não estão cuidando desse estresse. Então muitas vezes o próprio patrão, o próprio chefe, ele estimula ainda mais o estresse da sua equipe. Eu acredito que com a criação da síndrome de burnout como doença, porque hoje ela está classificada como doença no CID-11, que passou a valer 2022, isso vai dar uma pressão maior para que o empregador cuide mais do seu funcionário. Porque hoje você pode, dependendo do diagnóstico, ter uma licença. E ninguém quer, o empregador não quer o funcionário doente, ele prefere você produzindo. Nós já sabemos que as pessoas felizes, satisfeitas, elas produzem mais, elas adoecem menos, elas faltam menos e elas conseguem conectar mais a equipe. Então, apesar de sabermos disso, nós ainda vivemos naquela ideia de trabalhar, 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 trabalhar. As grandes empresas hoje têm redário, né, lugar para a pessoa deitar numa rede. A Google, né? Tem uma mesinha de ping-pong para as pessoas desestressar. Tem ali um brinquedo, algo que você possa dizer assim, eu vou parar meia hora e vou acalmar. Não dá certo essa coisa de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Muitas empresas hoje, uma coisa que mudou, antigamente as empresas faziam galpões e não tinha uma janela. Hoje, a maioria das empresas grandes estão abrindo janela para que a pessoa do lugar onde ela trabalha, ela possa ver o mundo lá fora. Ela possa ver uma árvore, um gramado, ela possa perceber a natureza. Isso melhora a saúde mental das pessoas. Então, a síndrome de burnout é esgotamento físico decorrente de estresse não tratado. É muito importante isso, estresse não tratado. Porque às vezes você passa por um período estressante no seu ambiente de trabalho, está havendo uma mudança, aí você tem que se adaptar. Mas se você fica estressado o tempo todo sem tratamento, isso vai te esgotar. Entendi. No caso, o tipo de método que eu uso para poder desestressar é estressar os outros, mas no bom sentido. Chega assim, o meu setor é a redação do jornalismo, aí eu vou, desço ali, vou no RH. Oi, dona Elvira, não era nada não, tchau. Só para encher o saco assim, mesmo. Aqui na TV, o Roberinho, ele é bem preocupado que se a gente está bem. Ele fala, eu quero que vocês estejam bem. Eu quero que vocês estejam bem, porque vocês bem, vocês vão produzir realmente mais. E é muito ruim quando nós estamos em um ambiente hostil, com aquelas pessoas que não nos fazem sentir bem. Mas assim, quando você trabalha com pessoas que te deixam desse jeito, você vai daqui pilhado, aí acarreta aquele monte de situações. Você já sai daqui pilhado, chega em casa, trata os filhos com ignorância, trata o marido mal, já não consegue render em casa, não consegue render nas outras atividades. Assim como também tem pessoas que te fazem sentir bem no trabalho, né? Que fazem com que você, eu tô indo, eu vou acalmar, eu vou ficar bem. E assim, eu vi esses dias no TikTok que as pessoas podem ter direito a um atestado por estar cansado, não é verdade? Sim, mas a síndrome de burnout permite isso, porque o esgotamento profissional, ele gera sintomas que são semelhantes à depressão. Você perde energia, você perde força, você perde a vontade, você começa a ficar nervoso, agressivo. Então, uma coisa que a Angélica falou aqui baixinho, né? Floresça. Florescer é um termo que a psicologia tem usado, em vez de pensar em felicidade, falar em florescer, é você estar num ambiente semelhante a uma planta que você possa crescer e ficar saudável. Então, qual é a ideia? Que eu diria uma coisa que vale para a TV e vale para todo mundo. Cultive gentileza onde você estiver. Dá bom dia para as pessoas.
chamar as pessoas pelo nome. O nosso nome é a palavra que mais nós ouvimos na vida. Quando alguém te chama pelo nome, isso tem um outro significado para você. Então aprenda o nome de todas as pessoas que trabalham com você. Eu não gosto que ela me chame pelo nome. Quando eu chamo ela pelo nome, Mas eu acho que ela tá brigando comigo. Não, mas veja, qual é o nome que você prefere ser chamada? Eu prefiro não comentar aqui no jornal. Chata. Bom dia, não, chata. Coisa então não ruim. comente, mas eu digo assim, entende? O fato de eu te chamar pelo nome faz com que você saiba que eu tô conectado a você. É igual a mulher e o marido. Um exemplo, se você estiver bem com sua mulher e você falar, um exemplo, oi Maria, por que tá me chamando de Maria? Meu nome pra você é amor. Então isso é fundamental. No ambiente de trabalho, essas pequenas gentilezas mudam a mente das pessoas. Então é importante dar bom dia, é importante ver quem está triste, está tudo bem, sabe? Trazer uma palavra, trazer alguma coisa que anime as pessoas. Isso é muito, mas muito importante. E nós fazemos pouco isso, de chegar, falar com as pessoas, ser gentil. É aquela ideia, escolha um dia na semana, digo, olha, hoje eu vou dar bom dia para todas as pessoas. Tem uma pesquisa que diz que o simples fato de eu passar pelas pessoas e dar bom dia, eu me sinto menos solitário. Porque a gente já comentou aqui essa ideia da solidão. Você vê que o estresse faz com que você fique irritado e você se isola. Hoje sabe-se que uma pessoa isolada, ela dorme mal. Tem pesquisas mostrando, se você está se sentindo só, e geralmente quem está estressado está se sentindo só, porque ele não se sente compreendido pelas outras pessoas, ele começa a se isolar, ele começa a dormir mal. Dormir mal desorganiza toda a tua vida. Então é muito importante falar sempre desses assuntos, porque síndrome de burnout era um termo que praticamente se usava, mas ninguém levava muito a sério. E hoje nós estamos percebendo que o estresse, e aí lembra, né? É estresse no ambiente de trabalho não tratado, é aquele estresse que ele está constante ali. Isso adoece as pessoas. Nós precisamos detectar, falar. E aí, como você falou, é importante que a chefia tenha esse tipo de abertura para chegar com as pessoas, perguntar se elas estão bem, proporcionar a elas momentos que elas possam dar risadas e se sentirem pertencendo a um grupo. Qualquer coisa que você faça no meio do trabalho, que seja com social, um exemplo, um café da manhã junto, um almoço, tudo isso faz com que você troque ideias e tudo. Pelo menos a Angélica e eu, nós temos esse convívio bem legal. Ela é muito romântica, sabe? Às vezes ela só tem essa cara de monstrinho aqui, mas ela, tipo hoje, é isso como você falou, é super importante. E a primeira vez que você vê, você falou que não existe felicidade, existem momentos felizes, né? E assim, a Angélica, ela tem dia que ela chega e que ela não fala nada, mas hoje ela chegou e falou assim, já te falei que eu adoro ter tudo na minha vida? E tipo assim... Mas essas coisas fazem a diferença. Nós não temos o hábito de cultivarmos pequenas gentilezas, e isso faz bem para as pessoas. É você dar um abraço em alguém, um abraço mais demorado, sabe? É você apertar a mão, é você ter contato. Hoje nós sabemos que o ser humano ele tem necessidade de contato. E muitas vezes nós não fazemos uso disso. Tinha, né, que ela já faleceu, uma terapeuta chamada Virginia Satir, que ela dizia que nós precisamos de 4 abraços para sobreviver, 8 para viver e 12 para ser feliz. Então ela brincava com isso para dizer assim, você tem que abraçar mais as pessoas. Às vezes nós abraçamos pouco nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, e nós perdemos oportunidades. Então é importante, porque as pessoas quando falam de síndrome de burnout, elas sempre pensam no adoecimento. Vamos pensar, o que nós podemos fazer para não chegar lá? O que eu posso fazer para prevenir? Essa é a grande questão. Prevenção. Hoje, quando se fala em saúde, nós estamos falando de prevenção. E você trouxe aqui pra gente um presentinho e ele trouxe uma cartilha. É prevenção. Né? Eu vou buscar essa cartilha, o seu Assis vai trazer essa cartilha aqui, que é sobre o Setembro Amarelo. Na verdade ela foi lançada no Setembro Amarelo, mas ela é uma cartilha sobre saúde mental. Que é o mês de prevenção ao suicídio, né? E foi escrita por você. Por mim.
Pronto. Eu escrevi e a UNARE, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas, publicou e distribuiu para todo o Brasil. Todo o Brasil tem essa cartilha hoje. Sim. Graças ao senhor. Não, veja, não é graças a mim. Eu digo assim, claro que minha participação foi muito importante. Mas assim... Mas se você não tivesse escrito... São coisas... É importante nós pensarmos assim, são pequenas coisas que estão à nossa disposição e ninguém presta atenção. Então é dizer, onde é que eu procuro ajuda se eu não estiver bem emocionalmente? As pessoas não sabem que existe um centro de apoio psicossocial na sua cidade. Às vezes as pessoas não sabem. Se você perguntar aqui em Boa Vista, onde é o CAPS? As pessoas vão dizer, o que é CAPS? Entendeu? O que é CAPS? É o Centro de Apoio Psicossocial. É um lugar onde as pessoas podem buscar ajuda emocional. Lá tem psicólogos, tem psiquiatra e é um local aberto à população. As pessoas às vezes não sabem da existência do número do CVV 188, que é um número que, se você estiver desesperado, precisando de apoio emocional, ligue que vai ter alguém para conversar com você 24 horas por dia. As pessoas não sabem, às vezes, alguém tentou se matar, eu ligo para quem? Aí a pessoa diz, liga para o SAMU, mas ligue para o bombeiro também, que o bombeiro tem uma equipe pronta para fazer esse apoio. Tem. Então, essa cartilha, ela trabalha o que eu preciso saber sobre depressão, ansiedade, uso da droga, suicídio e como me prevenir. Então, tem muitas dicas aí do que fazer, exatamente o que fazer para não chegar no problema. Você importa, você tem valor, você não está só. Isso, ele está dizendo dessa cartilha. E tem vários espaços para você poder ir respondendo, falando algumas coisas, refletindo. E assim, em relação aos bombeiros, eles sim estão preparados, porque eu já passei por uma situação dessa, uma crise de ansiedade, e aí eu liguei para os bombeiros pedindo socorro, porque eu pensei que estava infartando. E assim, eu já agi com a Angélica e já pedi. Mas assim, quando a pessoa fala assim, quero me matar, vou ligar para alguém para conversar, as pessoas pensam que é cena, que não tem o que fazer, que está querendo chamar atenção. Então, tem uma equipe que está ali para te ajudar, para falar que tu não está chamando atenção, tu está sofrendo, está doendo, está dentro da tua alma, e tu tem a equipe de ajuda. É um momento de desespero, né? Porque a gente está falando de estresse, de burnout, mas a gente não pensa que alguém estressado e esse estresse cumulativo, chega um momento que a pessoa perde o equilíbrio. Então, às vezes, as pessoas, perdendo o equilíbrio, elas fazem coisas que elas jamais fariam no momento de lucidez. Então, às vezes, alguém agride um colega dentro do ambiente de trabalho, aí todo mundo se espanta. Mas aquela agressão, ela veio assim, sendo construída ao longo de um tempo. E, às vezes, nós não percebemos. Por isso que é tão importante as pessoas buscarem ajuda. Eu diria, né, para você vencer a síndrome de burnout, para você se prevenir, uma recomendação importante. Todos os dias, leia alguma coisa que faça você pensar na vida com outros olhos. Sabe, é pensar na vida com gratidão. Isso hoje, nós na psicologia falamos muito disso, nós devemos ser gratos à vida. Então é aquela ideia de, eu acordo, o simples fato de eu ter respirado e eu estou vivo, eu deveria pensar, legal. Às vezes nós olhamos muito o problema. E o burnout, ele tem muito a ver com isso. A pessoa começa a se fixar muito no problema e ela esquece que coisas boas estão acontecendo. De um modo geral, a vida tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Mas o nosso cérebro, ele é treinado para se ligar aos problemas. Isso é verdade, porque às vezes a pessoa, ela tem tanto comentário legal num post que ela fez, aí vem aquela pessoa, comentário de um fake, não é nem uma pessoa, não mostra nem a cara, e a gente fica martelando aquilo o dia inteiro. Essa pessoa falou isso, falou isso, falou isso, falou isso. E essa questão do burnout acontece também não só em empresas, mas pessoas que são autônomas, né? Pessoas que trabalham com o YouTube, por exemplo. Sim, porque é o estresse 24 horas. E quanto mais autônomo hoje, mais estresse, porque a pessoa precisa trabalhar sempre. E ela está sempre tendo que vencer um degrau e outro degrau e outro degrau, parece que nunca acaba. Eu tenho uma visão pessoal sobre isso, que eu acho que o ser humano ele está meio perdido. Então ele busca algo que ele não sabe o que é, ele se desespera porque ele sempre quer chegar mais à frente, se ele tem um, ele quer dois, se ele tem dois, ele quer três, e ele não estabelece um limite. E isso faz com que o autônomo, ele tenha muito mais estresse do que
ele teria no dia a dia. E agora você pode, por favor, Wagner, deixar as suas considerações finais e falar a sua mensagem que você tem a falar para o nosso público. Olha, eu diria para as pessoas que o burnout, ele pode ser evitado a partir de pequenas coisas. Hoje nós sabemos que a felicidade, enquanto aquele ponto que você vai encontrar e vai ser feliz para sempre, não existe. Mas que nós podemos cultivar pequenas coisas. Que pequenas coisas são essas? Leia um bom livro sempre. Tenha contato com a natureza. Faça atividade física e cultive bons relacionamentos. Se você fizer isso, você está num bom caminho para evitar o estresse e esse prolongamento do estresse que te leva ao adoecimento. Muito Bora obrigada. fazer o seguinte, já tive até uma ideia. Se é bom as pessoas lerem, quem for sorteado aí da sexta, leva também a cartilha. Vai levar também a cartilha, Pronto. vai vir buscar. Só tem mais? Tem. Olha, nós vamos também ter outras. Para você que quer conhecer um pouco mais a respeito do Setembro Amarelo e o mês de prevenção ao suicídio, que é o ano todo, que é um trabalho de uma rede toda, mas mais enfatizada no setembro. Estou aqui de amarelo também. E vamos deixar para vocês também, que quer saber um pouco mais sobre a importância da saúde mental, sobre a depressão, sobre o suicídio e onde buscar ajuda. TV Cultura está aqui com a cartilha para você poder ler e saber um pouco mais e conhecer um pouco do trabalho do psicólogo Wagner Costas, que sempre está aqui ao nosso lado no Jornal da Cultura Roraima. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e nós voltamos já já. Não sai daí.